Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. Hoje eu falo aqui de uma banda americana lá do Texas que foi icônica ali na psicodelia, a psicodelia texana. Apesar de ter sido uma cena relativamente pequena, com poucas bandas, foi bem intensa. Então o que a gente tem aí de representantes da cena psicodélica texana? Por exemplo, a banda mais famosa de todas, que é o 13th Floor Elevators, que eu já falei aqui. Outro também é o Moving Sidewalks, que daria origem depois ao ZZ Top. E a banda de hoje, que é o Red Crayola, que eu vou falar aqui dos dois álbuns que eles lançaram na década de 60. Então, o Red Crayola, inicialmente com C, o Crayola com C, foi fundado aí em 1966, inicialmente pelo guitarrista, vocalista e compositor Mayo Thompson, que era o cérebro da banda, com o baterista Frank Bartham, na universidade ali no Texas. E pouco tempo depois juntou-se a eles o baixista Steve Cunningham. E aí sim, o Red Crayola, no ano seguinte, lançou seu primeiro álbum, o radical, experimental e sem concessões, Parable of Arable Land. Aqui. A capa e a contracapa são iguais, na verdade. Tem aqui 4 repetições do mesmo desenho. E aqui algumas breves explicações aqui sobre a banda. Então, eles eram do selo independente International Artists, do qual também os Elevators participavam. Inclusive, apesar de serem de cidades diferentes, os Elevators eram de Austin e o Red Crayola de Houston, mas eram companheiros de selo. E também o Rocky Erickson, do líder dos Elevators, e o Mayo Thompson estreitaram laços de amizade aqui. Inclusive, membros ali do 13th Floor Elevators participaram desse disco aqui. É um disco bem caótico, bem, como eu falei, bem experimental, radical, uma psicodelia extrema. Temos 6 canções mesmo, e outras 6, vamos dizer assim, não são exatamente composições, mas são canções, vamos dizer assim, bem, como eu falei, caóticas, que foram chamadas de Freeform Freakout. Aqui a banda, junto com vários, mais ou menos umas 50 pessoas, entre eles membros dos Elevators e amigos da banda, diversos, participam fazendo uma zoeira sonora completa. E tem gente tocando gaita, tem gente tocando chocalho, tem gente tocando garrafa de vidro, batendo com uma varinha na garrafa de vidro. Tudo que eles conseguiram fazer de barulho eles fizeram nesses Freeform Freakouts, que antecedem as músicas propriamente ditas. Então temos aqui 6 canções para valer mesmo: Hurricane Fighter Plane, que é o que mais lembra os Elevators em estilo; Transparent Radiation, que aqui é uma psicodelia um pouco mais californiana, digamos assim; War Sucks, que é a mais maluca de todas, a mais violenta aqui, mais bizarra. Depois Pink Stainless Tale e Parable of Arable Land, que é a faixa título, psicodelia mais tradicional um pouco. E temos por fim o que, se é que a gente pode chamar de balada, mas temos algo que se aproxima de uma balada aqui, que é a última canção, Former Reflections Enduring Doubt. Então aqui, e acreditem se quiser, mesmo sendo um disco de difícil audição, bizarro, eu falei, radical, sem concessões, mas esse Parable of Arable Land vendeu na época 50 mil cópias. Chamou a atenção de várias pessoas ali da área fonográfica americana. Como é que um disco tão difícil desse consegue vender 50 mil cópias? Eram outros tempos, né? Que eu creio que infelizmente não voltam mais. Música experimental hoje em dia está cada vez mais rechaçada aí pelo grande público. Mas aqui os anos 60 foram inesperados. Então, com o sucesso relativo, entre aspas, sucesso aqui do Parable of Arable Land,
O Red Crayola gravou um disco, mas que ia se chamar Coconut Hotel, ainda em 67, mas foi rejeitado pelo selo, por ser considerado muito anticomercial, como se isso aqui fosse comercial. Então, eu nunca cheguei a ouvir esse álbum, e foi lançado só em 1995, com o nome Coconut Hotel, que inclusive é o nome de uma das canções do segundo álbum deles, esse sim lançado em 1968, que é esse aqui. God Bless the Red Crayola and All Who Sail With It. E aqui o Crayola deles teve que ser trocado de C para K. Começou a escrever Red Crayola com K ao invés de C. Porque Crayola é uma nome de uma fábrica de pincéis, tudo que ameaçou entrar com um processo contra a banda. Aí eles acabaram mudando. Aqui não tem card, só tem esse texto aqui. Aqui a contracapa aqui com a banda. Aqui o Frank Barton sai antes de gravar esse disco. E entra outro baterista, o Tommy Smith. E esse disco é bem diferente do segundo. É um disco, ainda que tenha muita bizarrice, mas é uma bizarrice mais amigável, digamos assim. Mas ainda assim ele é bem bizarro. Só que esse aqui vendeu só 6 mil cópias. Estava esperando outras 50 mil cópias, como foi o álbum estreia. Esse aqui só vendeu 6 mil cópias. Foi massacrado na época pela crítica. Tanto que depois disso o Red Crayola encerrou suas atividades logo após o lançamento desse álbum aqui. E a banda só seria retomada lá em 1979 com o Mayo Thompson. O único membro ali que participou do Red Crayola na década de 60. E o Mayo Thompson, ele é uma figura carimbada assim, na música experimental, na área da música experimental. Ele já fez parte do Père Ubu, uma banda bem influente ali no post-punk americano, uma banda de Chicago. E também ele gravou com artistas alemães. Ele morou na Inglaterra uma época. Ele gravou, por exemplo, com o Dieter Mobius, do Cluster. E com o mítico produtor Conrad Planck, ou Conny Planck, como era chamado. Então temos aí eu já cheguei a ver uma faixa do Mobius, Planck and Thompson. É assim que eles ficaram conhecidos, que é a faixa Farmer Gabriel, que lembra bastante o Red Crayola, desse disco aqui. Então, o que esse disco tem de tão diferente do anterior, do seu antecessor? Aqui a gente tem canções pequenas, são 20 canções que tem aqui, eu não vou falar de todas aqui porque ia ficar muito comprido o vídeo. Porém, temos canções mais estruturadas, como por exemplo Say Hello to Jamie Jones, que tem uma linha de baixo bem marcante, que abre o disco. Temos que mais remete ao disco anterior é The Shirt. É a música mais de barulho mesmo. Parece que estou trabalhando dentro de uma fábrica de alguma coisa assim. É o que mais se assemelha ao disco anterior. Mas temos até alguns experimentos pop. Aqui, como é o caso de Legion, que tem um andamento bem interessante, eu gosto bastante. Sherlock Holmes, para mim, é a melhor faixa daqui. Muito, muito psicodélico, de pop psicodélico. Depois também temos Green of My Pants, que é a música mais comprida aqui, que tem 3 minutos e pouco. Raras músicas aqui ultrapassam 1 minuto de duração, e tem uma que tem só 8 segundos, que é Listen to This, que nem música é uma vinheta também. Então aqui o Mayo Thompson que fala Listen to This, que seria escuta isso aqui, e dá um acorde numa corda da guitarra, e a música acaba. E temos aqui a música Coconut Hotel, que batizaria o segundo álbum deles que não foi lançado, que é uma música também mais de piano aqui, meio piano bar. E temos músicas instrumentais aqui como Free Piece for Piano and Electric Bass Guitar, que é exatamente isso que está falando. Temos até vocais infantis aqui como Big. É uma menina que deve ter uns 5 anos de idade, mais ou menos. Aqui consta que ela se chama Holly Pritchett, que declama, que nem canta, ela só fala algumas frases meio desconexas aqui em Big. É um disco bem curioso, eu gosto bastante desse disco.
E apesar de ele ter sido massacrado na época, como eu falei, hoje em dia você vai lá no AllMusic Guide, você vai no Pitchfork, tem notas altíssimas sobre esse disco aqui. Ele é dito como um dos precursores do chamado pós-punk. E realmente é. Entre fãs desse disco aqui, você tem o Joseph Bird, foi o líder do United States of America, uma banda experimental de música americana, de música experimental, que eu já falei sobre eles aqui, inclusive, no canal. E também, inclusive, o Joseph Bird fala que a faixa preferida dele desse álbum é justamente Listen to This, que é a vinheta. E também um famoso duo daí que surgiu nos anos 2000 e fez um sucesso bem grande até, em 2008, com a música Kids, que é o MGMT, que declararam amor eterno por esse disco aqui. Também outras bandas que beberam da fonte do Red Crayola, seja com C ou com K, a gente pode citar Primal Scream e The Cramps. O Cramps principalmente aqui no Parable of Arable Land. E o Primal Scream, acho que ele escutou os dois discos aqui, ele tem influência de ambos os discos. O Mayo Thompson, ele ainda vez por outra aparece aí com algum trabalho mais obscuro, não é tão conhecido, mas sempre fritando o cérebro através de canções e composições inauditas. E para quem curte a psicodelia, para quem gosta de psicodelia, vale muito a pena ouvir esses dois álbuns aqui. Parable of Arable Land, 1967, do Red Crayola com C, e God Bless the Red Crayola and All Who Sail With It, do Red Crayola com K. Então, fica aqui a dica desses dois álbuns aqui. E lembro a vocês, toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá!